Me enxergar. Você vai ali no... Você vai ali no... Vai com o mouse em cima da tua tela e daí vai ter dois botãozinhos, o de fixar na tela e o de remover bloco. Ou de... Não, o meu... Pera. De mostrar em um bloco. Aí você clica nele. Gente, eu só vi isso hoje. Não rolou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, hoje nós vamos começar com uma folha que eu mandei ontem já para os... Não mandei para os pais, mas já botei ontem no Classroom. Vocês receberam já? Alguém já enxergou essa folha no Classroom? Eu vi que chegou, mas ainda não abri. Isso, boa. Era para não abrir mesmo. O meu deu certo. O meu não deu certo esse negócio do... Porque na minha imagenzinha ali não tem esses dois pontinhos. Mas tudo bem. Eu vou apresentar, então, que hoje a gente vai falar, que eu combinei na aula passada, das pessoas do discurso. Quando a gente estuda os verbos e a conjugação dos verbos, normalmente a gente faz aquilo que eu acho que foi a Sofia que falou assim, eu vejo com eu, tu, ele. Se dá para fazer com eu, tu, ele, é porque é verbo. E isso funciona com a maioria dos verbos. Mas tem alguns verbos que não funcionam fazendo assim, que são quais? Os verbos temporais e outros que tem que estar no presente, passado e futuro. Isso, muito bem. Os verbos que têm a ver com o tempo, né? Com os fenômenos da natureza, a gente não consegue fazer isso. Eu não vou dizer eu chovo, eu trovejo. Ela relampeia, ela neva. Não dá. E também com alguns outros verbos que não tem pessoa, que são o verbo haver, quando quer dizer existir. Eu digo, há 3 livros sobre a mesa. E não são os livros que há. Então, se diz também, havia 3 livros sobre a mesa, e não haviam, porque não são os livros, sujeito. Entenderam? Mas isso a gente vai estudar com mais detalhe depois. Então, mas a maioria dos verbos, sim, dá para eu colocar eu, tu, ele, os pronomes. Então, hoje nós vamos ver como é que se chama, se eles são... Deixa eu botar direto aqui. Peraí. Tem que abrir o meu quadro branco. Vocês querem quadro branco ou quadro negro hoje? Eu acho o branco mais legal. Branco. Tá. Então, hoje vamos de branco. Eu acho tão lindo o quadro negro. Devia ter outros. Eu Outros gosto são... porque não dói o olho depois. Qual? Fica muito branco, daí fica a tela... Aquela sensação no olho, né? Muita claridade. Tá. Deixa eu botar de novo. Vou sentar agora. Pronto. Já vai chegar aí. Pronto. Já chegou, prof. Tá. Pessoas do... É por isso que eu tenho o meu TUI ali, para eu ver o que vocês estão vendo. Pessoas do discurso, então. A primeira pessoa, vou chamar de primeira pessoa, a pessoa que está falando. Tá? É claro que quando a pessoa está conversando, ela vai ser primeira pessoa quando ela está falando, e de repente não vai mais ser ela, porque aí vai ser o outro que vai ser primeira pessoa, né? A pessoa que vai começar a falar. Quem é a pessoa que está falando? Eu, nós. Eu ou nós, né? Se for no singular, eu. Se for no plural, nós. Tá? Ou seja, se ela está com mais alguém. Então, se a frase diz assim, Irene e eu vamos ao cinema. Que pessoa é essa que o verbo vamos está? Primeira pessoa?
Primeira pessoa do singular ou do plural? Nós, do plural. Nós, do plural. Então, se eu dissesse Irene e eu, é a mesma coisa que nós. Esse tipo de exercício vocês fazem muito em inglês, tá? Vocês não sabem, mas vocês fazem lá em inglês, quando tem fulana and fulano, vai ser eles, tá? Se eu digo assim, meu dentista e seu secretário, qual é o pronome? Meu Eles. dentista, eles. E o que ele é? Como é que eu vou chamar ele? Qual é a pessoa? Terceira pessoa do plural. Plural? Entenderam? Então, a pessoa que está falando, aquela que está falando, é a primeira pessoa, é o eu, se ela estiver sozinha, é o nós, se ela tiver mais do que uma. Qual é a segunda pessoa? O que a segunda pessoa faz É diálogo? no diálogo? É aquela com quem eu estou falando, tá? Então, se a segunda pessoa é com quem eu estou falando, é o tu, se ela estiver sozinha, e o vós, né? Oficialmente seria o vós, se ela estiver com mais do que um. É claro que a gente não usa quase não usa esse pronome, a gente usa o vocês, que entra aqui, ó, na terceira pessoa, porque ele é um pronome de tratamento, tá? Então, aqui também entra você e vocês. Mas, a gente usa ele no lugar do tu, né? Tá? Depois a gente vai ver isso, que o verbo vai se conjugar igual como se fosse o ele. Porque eu vou dizer assim, tu fazes as tarefas. Você faz as tarefas. Que é do mesmo jeito que o verbo conjugado no ele. Ele faz as tarefas. Tá? Bom, então voltando para cá. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, que é o tu, quando está sozinha. E nós vamos ver nas tabelas que vai aparecer o vós. Sempre nas provas, o vós eu já vou dar completo. Vocês não vão ter que escrever como é vós e o verbo. Ides, por exemplo. Eu vou, tu vais, ele vai, vós ides. Ninguém precisa saber isso. Claro, por que eu mesmo assim vou colocar? E nós vamos ler. Para vocês saberem que existe. Entenderam? Alô? Sim. Sim. E o que a terceira pessoa no discurso, o que ela faz? Quem é? É de quem a gente está falando. É de quem? Ela nem sempre é uma pessoa, né? É aquela de quem se fala, de quem se está falando. Então, pode ser uma pessoa, pode ser um livro, pode ser um filme, um cactus, tá? Pode ser um sentimento. Por exemplo, se eu estiver falando do amor, na hora que eu for usar um pronome, vai ser ele, não sei o quê. Se eu estiver falando de uma característica, por exemplo, a maciez desse tecido, ela, não sei o quê. Tá? Se eu disser, esse tecido tem mais maciez do que aquele. Ela é importante para não arranhar não sei o quê. Tá? Então, não precisa ser uma pessoa, mas se chama pessoa do discurso. Tá? Então, quantas são as pessoas do discurso? É? Quantas Três? são? Três. Muito bem. Quais são? É, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa? Exato. Tá? Três pessoas. Quem fala, quem ouve, a pessoa com quem eu falo, e o assunto. Tá? Dentro disso, nós vamos ter singular ou Plural. Plural. plural.
Por isso que dá a impressão de que são 6, mas na verdade são 3. Eu e nós, tu e vós, ele e eles. Que ela e elas. Tanto faz, né? Ele e elas. Tá bem? Entenderam? Sim. Sim. Então, sobre esse assunto, peraí, deixa eu desapresentar aqui. Sobre esse assunto, vocês vão receber uma folha que se chama Folha 41 e que está no Classroom. Tem uns exercíciozinhos ali para fazer, com quadrinhos e tudo, que eu sempre gosto de botar. E eu vou mandar também para os pais, porque pode ser que tenha gente que não... Alguém não está no Classroom? Todo mundo está? Aí o Giovanni já... O Giovanni, porque eu vi que ele chegou, né? Deixa eu botar a presença. E a Marina chegou? Samuel? Não? Tá. O Gilberto já vai poder botar na tabela dele ali, que tem essa atividade para fazer, tá? Que é essa folha 30 e... Não, folha 41, tá? É só para semana que vem. Ela vai aparecer também na lista que eu vou mandar para os pais, que vocês recebem toda segunda, né? Entenderam? Então vai aparecer ali. Quem até lá já tiver feito, melhor, já está marcado na sua agenda, no seu planner. E quem não tiver feito até lá, vai fazer, porque é para terça-feira. Combinado? Giovanni, que chegou atrasado, tu entendeste? Entendeste? Em que parte da matéria tu chegaste? Eu cheguei quando você começou a mostrar o quadro. Você... Ah, então tá bom. Não, a Gabriela não entendeu. O que é para fazer, Gabriela? Até que parte tu entendeste? Eu entendi o que você explicou. Tá, mas tu botou ali, eu não entendi. O que é para fazer? Não, você falou que tem uma atividade para terça-feira? Qual é? Não sei. Natália, Oi. qual é a atividade para terça-feira? Eu não entendi direito também. Eu só entendi que tem umas perguntas. Isso, o exercício, vou mostrar para vocês. O exercício que eu mandei, que eu botei já no... Peraí que eu vou abrir. Que eu botei já no... Deixa eu abrir que aí vai ficar mais fácil. Sim, quem é que estava falando? Prof, aquele resumo que você pediu pra gente fazer é pra entregar pra você? Resumo não, a produção de texto? Aquele resumo que tinha que criar uma história, que o personagem tinha um plano e mudava de plano. Mas não é um resumo, é uma produção de um texto. É um texto que tu vai fazer uma redação. Tá? Prof, É para me mandar. pra ontem? Oi? Esse texto era para ontem. Ah, não sei a data. Eu sempre ponho ali a data, mas eu não sei decorar. Então, É pra eu ontem. fui mandar para ti, Tá. aí apareceu que estava atrasado por causa que era até às 8 da noite. Mas é que eu ponho essa data assim com o horário para que hoje, na aula de hoje, vocês lembram que eu falei isso na aula? Eu coloco uma data com um horário para que vocês no dia seguinte tenham esse texto feito para poder ler em aula ou comparar. Entenderam? Sim, só que foi A gente vai ler. quando eu fui entregar, já tinha passado das 8. Não tem importância, não tem importância, Maria. Tá? O importante era que, às vezes, vocês vão receber e diz assim, entregue com atraso, né? Foi isso que aconteceu. Ah, tá. Não tem problema. É porque eu ponho um horário para que... Claro que eu não estou achando que vocês vão ficar acordados até às 11 da noite. Eu estou achando que o certo era vocês fazerem a tarefa e às 8 horas já terem terminado. Então, eu botei 8 horas por isso. Mas o que eu precisava, no caso desse trabalho, eu até falei com vocês antes,
é que hoje, na aula, vocês já tivessem ele na mão. E para que ele tivesse hoje às 8h30 na mão, o mais garantido era que ele ficasse pronto ontem de noite, não hoje de manhã às 6 horas, né? Entenderam? A Sofia já estava dormindo, lembrou? Ah, mas só faltava mandar, né? Tá. Então, vocês estão vendo aí, ó, a folha 30 e a folha 41. Então, vejam, folha 41, vai ter esse mesmo quadrinho que eu mostrei agora, né? E vai ter exercícios, ó. Em que pessoas estão os verbos cortei e espero? Daí vocês vão ler a tirinha, vão achar que o verbo cortar, ó. Eu cortei meu dedo quando abri a comida de gato. E eu cortei. Em qual pessoa eles estão? Ele está. Primeira pessoa. Perfeito, Vitória. Primeira pessoa, do singular ou do plural? Singular? Do singular. Então, aqui vocês vão botar primeira pessoa do singular. Qual verbo era esse? Cortei. Cortei. Por que as notas musicais no final da frase? Entendi. Por que tem essas notas musicais no final da frase? Ah, tá. É porque tá mostrando os espaços. Ó, deu, terminou. Tá? Cortei primeira pessoa do singular. E depois, espero. Eu espero que você pense em todas as coisas que eu faço por você. Primeira pessoa do singular. Também. Então, espero. Primeira pessoa do singular, etc. Tá bom? Você pode botar uma vírgula. Tá? Depois vai ter outro exercício. Como ficariam os verbos se mudássemos o pronome para segunda pessoa do singular? Daí eu fiz como exemplo, já botei, ó. Eu cortei, eu espero, ficaria assim, ó. Tu cortaste, tu esperas. Estão enxergando? Se fosse na segunda do singular, a segunda do singular é tu. Se estava eu cortei, tu cortaste. Eu espero, tu esperas. E se fosse na terceira do singular? Aí vocês vão lá em cima, na folhinha, olhar quem é a terceira do singular, ó. Terceira pessoa do singular. Ele. Ou ela, né? Então, vocês fariam a frase aqui. Eu cortei. Ela Corta? cortou. Cortou. Eu cortei no passado. Depois a gente vai estudar os tempos. Depois, eu espero. Ela Espera. espera. Podia ser ele? É, seria ele, porque o personagem é um garoto, né? Ah, tá. Tá? Mesma coisa depois com terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Eu cortei. Eles Cortaram. cortaram. Depois, primeira pessoa do plural. Vou lá na tabelinha e olho. Primeira pessoa do singular do plural, ó. Nós. Eu faço com nós. Tá? Outro exercício. Em que pessoa estão os verbos sublinhados abaixo? Exemplo. Nara e Isabela cantaram muito bem. Nara e Isabela são quem? Elas. Elas. Elas, em que pessoa está? Eu vou lá na tabelinha e olho. Elas. Elas é terceira pessoa do plural. Ô, Tá bom? prof, Ah, essa tarefa aí vai ficar muito estranho se eu fizer no caderno? não, pode fazer no caderno. Bom, é porque eu sempre fazia as tarefas assim no computador, só que do nada a letra P não funciona mais. Daí não dá. Ah, tá. O que tu pode fazer é copiar a letra. Assim, ó. Selecionei, tá vendo? Copia, Ctrl C, e aí cola, Ctrl V. Vou tentar fazer isso, prof. Não precisa, porque vai te dar trabalho, mas se é só uma letra, tu pode ter ela sempre já copiada no teu Ctrl C, e aí cada vez que tu tem que digitar ela, tu faz Ctrl P, Ctrl P. Já aconteceu isso comigo. Tá? Não por causa de uma letra, mas por causa de um símbolo. Eu precisava usar um símbolo num certo texto, daí eu
mantive ele colado. E aí, esse último exercício, que é completar o quadro abaixo, com aquela tabelinha lá de cima. Ah, mas tá logo ali, eu posso copiar. É isso mesmo, é para copiar mesmo. Tá? E qual é o objetivo? Lembrar disso fica. Lembrar, treinar. Tá? Essa tarefa aqui não é uma tarefa, assim, super criativa, como a da semana passada, que vocês tinham que fazer um texto. Nessa aqui, é só para gravar essas informações aqui. Tanto é que eu acabei de dar a resposta, não tem importância que eu tenha dado a resposta. Por quê? Porque é só para treinar. Claro, quanto mais vocês, por exemplo, vocês acabaram de ouvir eu explicando, depois acabaram de ouvir eu falando o exercício, e eu. E vão, na hora de fazer, vocês vão lembrar. Tá bem? E aí foi 9 horas. Nós temos 10 minutinhos, 15, que vai dar para nós começarmos a ouvir alguns textos. Quem é que, dos que já fizeram o texto, quem é que gostaria de ler o seu texto para a turma? E sempre quem vai ler o texto já pode, no dia anterior, quando terminou de fazer e tal, ler em voz alta sozinho em casa. Ler no quarto, tá? Eu li para meus pais. Ler para alguém, pode ser sozinho, pode ser para os pais, pode ser para o espelho. Eu estou vendo ali no Giovanni, ó. O Giovanni pode virar para lá e ler no espelho. O que tu está fazendo, Giovanni? Giovanni nem está ouvindo. Travou. Não travou, ele está fazendo outra coisa. Giovanni! Ele é todo travado, prof. Fica travando a câmera dele. Ah, tá. Então, quem gostaria? Oi, Marina. Deixa eu botar a presença aqui, que a Marina estava com falta, hein, Marina? E Samuel, chegou? Tá. Ô, prof, Fala. tá ruim? Mas tá ouvindo? Ela Hã? tá chegando atrasada, porque eu não tava conseguindo abrir no computador. Ela abriu lá da creche da minha mãe. Aí eu abri Tá. no celular da creche da minha mãe. É a Marina que tá falando? Sim, eu vi quando chegaste que era com o nome da tua mãe. Quem que vai ler o texto, gente? Tô vendo aqui que tem gente falando. Fiz. Prof, A história não vai ler. Vou tomar coragem. Marina tá com roupa de astronauta. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Prof, eu vou tomar coragem para ler, só não quero ser a primeira. Quem é que vai ser o primeiro, então? eu posso ler, prof. Ótimo, Maria. Que bom. Só que não ficou muito bom o texto, por causa que eu tava um pouco sem criatividade. Eu até quero falar do por causa. Eu já vi hoje, mais cedo, alguém falou por causa de, ou por causa que. Quando vocês forem dizer por causa que, como a Maria disse agora, e como alguém tinha dito lá no começo da aula, troquem por porquê. Ó, eu fiz curto porque eu estava sem criatividade, entenderam? Troquem por porquê, em vez de por causa que. Porque por causa que, acaba que vocês estão repetindo. Ô, prof, Tá? tem uma pergunta. Falando. Podia escrever o final da história também, ou podia só escrever o momento do plano, que elas trocam de plano? O bom é já escrever uma história, assim, né? Com início, meio e fim. Mas, teve gente que escreveu como se fosse um capítulo. E deixou uma curiosidade no fim. Pode também. Tá? Desde que tenha uma sequência de ideias. O que não pode é fazer tipo um resumo. Quem me mandou um resumo, eu mandei uma resposta dizendo, sim, como resumo, como roteiro, funciona. Mas agora você tem que escrever o texto mesmo. Tá? Porque se nós estivéssemos na escola, seria numa folha de papel, que teria toda a frente e mais a metade do verso, no mínimo. Né? Mas, no máximo, 2 folhas. Também não é que vocês vão escrever um livro agora. Ô, Tá? prof,
Não tinha que ser uma história pequena. Eu fiz uma grande, uma folha e meia, mas não tinha que ser pequena. Não. Palavra pequena? Não, é que Prof, eu fiz uma historinha bem curtinha. É que antes eu tinha deixado ela grande. Só que aí eu fui ler e não tava muito boa. Aí eu só resumi a história por causa que tava, tipo, muito grande, falando quase nada. No caso de vocês acharem que tá grande, falando quase nada, o bom é pensar o que vocês podem desenvolver, como se fosse acrescentar um personagem secundário, né? Contar um pouco da situação antes daquilo ter acontecido. Mas a gente vai ouvir, então, a Maria e depois a gente pode sugerir. Prof, então agora falando assim, a história ficou péssima. Não entendi, tem que ser um pouquinho mais alto, Maria. Agora eu tô falando, minha história ficou péssima. Já que a Maria achou péssima, vai ser bom a gente começar com ela, porque daí a gente pode sugerir coisas. Sugerir coisas não quer dizer que ela vai chegar em casa, vou terminar a aula e vai ter que fazer. Sugerir porque numa próxima vez ela poderia ter posto tal jeito, entenderam? Então vamos lá. Pode começar, Maria, pelo título. A garota da cidade. Uma menina que vivia na cidade com sua mãe decidiu ir para o sítio de seu pai. Como havia brigado com ela há pouco tempo, achou que seria uma boa ideia se mudar para lá. Alguns dias depois, ela partiu, mas o inesperado aconteceu. Ela sentiu saudade de sua mãe, de sua família, de seus amigos. Depois de algum tempo, percebeu que não se adaptava e nem fazia amizades, e pediu para seu pai levá-la de volta. Quando voltou, sua mãe estava de braços abertos e com lágrimas nos olhos. A menina disse: Me desculpa, mãe, por favor, eu te amo. Ok, filha, agora se arrume para almoçar. E assim a menina voltou para sua casa e sua mãe. Ficou bem curtinha. Ficou curtinha, mas ficou com tudo que estava pedindo na história. Quem é que percebeu isso? ficou muito fofinho. Vejam, qual era a proposta? Um diálogo, né, prof? Tem o diálogo. A proposta era uma mudança de planos. Houve? Sim. Sim. Houve com Ela H, hein? Houve mudança de planos, houve um diálogo, depois teria que olhar para ver se a pontuação do diálogo foi feita, se a margem do diálogo foi feita, o uso do travessão, né? Isso tudo eu estou avaliando quando vocês me mandam. E teve um desfecho, né? Então, Maria, apesar de tu achar que tu podia, em que tu acha que tu poderia mudar, melhorar? É por causa que eu não gostei muito do final, que tipo, acabou a mãe lá pedindo ela para almoçar e pronto, acabou, ela voltou para casa e não teve tanto mistério na história. Aham. Foi Não era uma história de mistério. Mas tu podes ainda, já que é no fim que tu gostarias de mudar, ainda tu pode mudar mesmo esse pedacinho. Se tu tiver outra ideia, né? Tiveres outra ideia. Alguém tem alguma sugestão? Não? Eu achei legal, achei perfeito. O prof, Eu achei eu bonitinho. tinha Oi, Maria. escrito uma palavra errada. Aí eu tava sem corretivo. Aí eu achei um potinho assim de tinta branca que tava misturado com tinta amarela. Mas eu também achei um pincel em cima da mesa e tive que pintar o papel. Mas quando vocês percebem que tem, porque na hora de ler em voz alta, muitas vezes a gente percebe que tem alguma coisa errada. Daí só arruma mesmo. Não tem problema que fique meio borradinho. Se a pessoa percebeu que ela tinha errado e ela vai arrumar, é bom. Pessoal, tem muita gente com câmera fechada que não foi o combinado, né? Combinado foi de deixar a câmera aberta. Então, abram a câmera agora para ouvir a história. Só o Gilberto, que está com os pais fazendo live. Os outros abram a câmera. Aí. Muito melhor poder ver vocês. E quem é essa pessoa iluminada aí, que é só uma lâmpada? Antônia. Pedro. Oi, Ana.
Melhorou. Ainda tá faltando João, Giovanni, Gabi, Gabriel, Marina. Prof, a pessoa iluminada é a Luísa. Hã? O que tem a A Luísa? pessoa iluminada é a Luísa. A Luísa tá aqui, ó. João, oi. Falta o Giovanni, já vi. Falta o Gabriel e a Natália. A Natália deu uma brinquinha já várias vezes. Melhorou. Quem vai ser a segunda, então? Vitória, né? Pode ser. Ó, eu estou anotando quem vai ler, porque aí outro dia outras pessoas podem ler também. Importante que algum texto de vocês considerem que está melhor para poder ser lido. Tá? Vai. Um sonho quase impossível. Querido diário, hoje não aconteceu nada de diferente. Aconteceu as mesmas coisas na escola. Falaram mal de mim de novo, zombaram e muito mais. Estou pensando em desistir do meu sonho. A pessoa que escreveu isso foi uma menina chamada Lara. Ela mora em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, chamada Água Santa. Ela tinha o sonho de ser uma ginasta e competir nas Olimpíadas. Tudo começou quando ela estava na escola aprendendo sobre esportes e ouviu a palavra ginástica. Naquele momento ela sabia que queria fazer aquilo. E foi aí que tudo começou. Todos zoavam dela, faziam brincadeiras sem graça e o pior, falavam que ela não ia conseguir. Isso acontecia todos os dias há mais de um mês. Então ela decidiu sair da escola. Na cidade dela só existia duas escolas, mas ela mudou de ideia porque sua melhor amiga insistiu. Elas estudam juntas e sua melhor amiga foi a única pessoa que não ficou zombando dela. 2 semanas se passaram e as doações não pararam. Mas no sábado uma coisa aconteceu. Foi inaugurada uma academia. Tinha natação e ginástica. A Lara ficou muito feliz e foi logo contar para seus pais. Então ela começou a fazer aulas de ginástica. Ela não era boa, não conseguia fazer nenhuma estrelinha. Ela fez ginástica durante 2 anos e melhorou muito. Ela já conseguia fazer até flick. Ela já tinha 10 anos e não tinha desistido do seu sonho de competir nas Olimpíadas. Mais um ano tinha se passado e ela continuava fazendo ginástica. Mas uma prima muito próxima tinha ficado doente e ela parou de fazer ginástica para ficar com sua prima. E na escola todos voltaram a zombar dela, dizendo coisas que não eram verdade. Como Lara ficou com medinho de continuar fazendo ginástica. A Lara não é boa o suficiente para continuar fazendo ginástica, hahaha. Esse foi um comentário de um colega da Lara. Ela ficou muito chateada e no dia seguinte ficaram falando dela de novo. Ela se irritou e disse: Eu só parei de fazer ginástica porque minha prima está doente. Eu não vou parar de fazer ginástica e eu vou para as Olimpíadas. Ela falou isso com uma voz irritada, mas por dentro ela estava triste. De noite, ela falou em desistir da ginástica para seus pais. Eles conversaram e ela mudou de ideia. E não desistiu. Depois de um tempo, sua prima melhorou e ela voltou a treinar. 5 anos depois, ela conseguiu realizar seu sonho. Ela participou das Olimpíadas e ficou em terceiro lugar. Todos pararam de zombar dela e ela seguiu fazendo ginástica e ficou muito feliz. E... Quem é que vai avaliar? Eu só achei que ficou muito a palavra ginástica. Só isso. Eu podia trocar algumas, né? Talvez a Vitória tenha percebido enquanto leu, né? Isso foi o que tu mudarias, e sobre o que tu não mudarias, Sofia? Pode falar um pouquinho o que tu achaste? A história ficou bem legal, o jeito. É que a Vitória ela faz ginástica, né? Então ela sabe das coisas que acontecem por dentro. Por isso que ela acha que ela fez. Que legal. Isso é importante, né? Quando a gente conhece bastante do assunto, a gente sabe o que pode explorar disso. Vitória, aquele primeiro trecho do diário, tu fizeste com entre aspas ou com outro tipo de letra? Sim, eu fiz entre aspas. Entre aspas, aham. E aquilo, ela não vai fazer, nananana. Como é que aparece aquilo no texto? Tá com travessão. Com travessão, tá? Pedro? A Luísa vai falar. Eu só não consegui entender o começo, que ela do nada começou na primeira pessoa, depois foi pra terceira. Daí eu não consegui entender.
Aham, é porque essa pergunta que eu fiz agora sobre as aspas, se tu estiver lendo o texto, em vez de ouvindo, tu ias conseguir entender porque aquele trecho estaria ou entre aspas, ou com outro tipo de letra, né? Se fosse um livro, por exemplo, talvez até tivesse dentro de uma graficamente assim, de uma página de diário, talvez até tivesse escrito como se fosse à mão e o resto todo digitado, tá? Mas é claro que esse cuidado de mudança de pessoa no texto a gente tem que ter. Nesse caso, era intencional, ela queria, por quê? Porque depois o narrador pega a palavra, tá? Para dizer, essa é a página do diário da fulana. Mais alguém? Tá, agora nós estamos bem no nosso horário de intervalo. Prof, Oi. você pediu para mim falar, né? Mas depois você pediu para Luísa. Sim. Eu achei a história muito boa. Não ficou, na minha opinião, escutando, não ficou muito grande, não, como ela falou. Mas eu não entendi o negócio que ela falou na ginástica, as manobras lá, não sei, manobra. Tipo, ela não sabia fazer tal coisa, depois ela aprendeu a fazer não sei. São os nomes, são os termos usados na ginástica, né? Fala um pouquinho, Vitória. Estrelinha todo mundo conhece. E flick deixa eu tentar explicar. Tu corre, daí é como se tu plantasse uma bananeira, caísse na ponte, caísse em pé, só que sem parar, bem rápido. Uhum. Que são termos bem específicos da área, né? Foi legal o Pedro chamar a atenção sobre isso, que combina com aquilo que a Sofia tinha falado, que é a pessoa estando por dentro, ela vai poder usar essa terminologia. Digamos que a Vitória não fizesse, ela poderia dar uma pesquisada, né, se fosse o caso, nem uma estrelinha eu sei dar, podia dar uma pesquisada para fazer o texto. Digamos que eu vá fazer meu texto se passar numa cidade lá na Bolívia. O que eu faço? Eu escrevo o texto como se fosse em Florianópolis e troco pelo nome da cidade da Bolívia? Não, vou ter que dar uma pesquisada, ver quais são as cidades que existem na Bolívia, escolher uma, ver quais são as características, e aí eu vou ambientar minha história lá, tá? Ó, nós vamos dar uma paradinha para vocês tomarem água e para poder